Pois ontem à noite, bom, tem tanta coisa que não vale um centavo furado na TV, né? Mas de vez em quando eles fazem alguma coisa decente, como por exemplo, a reportagem do Fantástico de ontem, sobre aqueles menores, eles chamam de menores infratores, que levaram porrada lá de agentes penitenciários, na Fundação Casa lá de São Paulo, que se equivale à nossa fase aqui. Bom, menores infratores. Aí, a gente fica vendo aquelas cenas dos caras dando porrada naquela gurizada, e a gente fica, que nem a televisão fez, pô, coitados, pobrezinhos, etc. Tal. Mas o que eu queria era que tivesse sido informado por que aqueles menores estavam na Fundação Casa e por que eles estavam apanhando dos agentes penitenciários. Algum motivo houve para eles estarem batendo naqueles caras. Ninguém pega alguém e sai dando porrada assim, modo diabo. Não, não. Eu gostaria de saber o que é que aqueles pobrezinhos, daqueles menorzinhos, tinham feito. E por que estão lá internados na Fundação Casa? Aliás, eles fizeram outra reportagem depois de ladrões, roubam, fazem, acontece, entram, são presos, a polícia enche o saco de prender e não ficam presos essa gente. Falta presídio, porra, entope, sei lá, faz alguma coisa. Vamos começar a ir para as ruas para brigar, não para fazer que nem aqui em Bento, né? Fazer movimento para não sair o presídio. Aqueles caras devem estar pensando que o que eles fizeram deve ter sido um momento de rara infelicidade, quando impediram que saísse aqui em Bento o nosso novo presídio. Mas, enfim, nós precisamos de presídio para botar essa gente e deixar. O cara que sai, rouba, solta, rouba, solta, rouba. Aí aparece um cara dando uma entrevista. Eu nasci para roubar. Lá na China, ajoelho no chão, um tiro na nuca e a família paga a bala. Não soube educá-los. Aliás, um amigo meu, há muito tempo atrás, dizia para mim o seguinte: está vendo essas coisas aí que acontecem? O pai não dá cascudo em casa, a polícia dá cascudo na rua depois. Isso era antes de ter inventado a Constituição de 88, aquela porrada de direitos e direitos e direitos, aquela coisa toda. Tolheram toda a autoridade da polícia, dos professores. Acabou a autoridade no Brasil. As autoridades são eles agora. Eles estão andando para as autoridades. Tanto que está cheio de policial na rua, mas vão lá e quebram, depredam, rebentam, picham, falham e acontece. O que aconteceu ontem naquela reportagem, para mim, é apenas o reflexo da nossa omissão como sociedade. Porque se nós fôssemos atuantes, nós quiséssemos realmente colocar esse país nos eixos, nós obrigaríamos, através de um projeto de lei de âmbito nacional, a que o Código Penal fosse modificado e obrigaríamos os nossos governantes a construírem presídios. Mas, andando, porque pensam alguns setores da população, não quer ter presídio, não sei o quê, porque para com isso, nós temos que ter cadeia sim, para botar essa gente. Outra coisa interessante, vocês viram aquela história do menino que achou R$1.500 numa carteira e devolveu? Pô, virou herói nacional. Ele só fez uma coisa básica, elementar. Foi honesto, encontrou, viu que não era dele, foi lá e devolveu. Quer dizer, ele teve um pai em casa que o ensinou, que lhe deu educação. E aí ele vira herói nacional porque ele simplesmente cumpriu com a obrigação que todos nós temos que ter, com aquele dever, aquela moral. Aliás, falar em moral e ética, a revista Isto É, desta semana, publica mais uma matéria contundente sobre aquele propino duto tucano lá de São Paulo, aquela roubalheira dos trens e metrô lá de São Paulo. Troço fantástico aquilo. Detalhe, não tem domínio do fato, ninguém está imaginando que teoricamente eles deveriam saber. Não, não, não. A revista publica, clara, nitidamente, provas de que Covas, Serra e Alckmin sabiam muito bem do que estava acontecendo na roubalheira. Vai estourar o do Rodoanel paulista também. Sabe aquele Rodoanel que tem lá? Que lá também vai explodir logo, logo. Ou seja, moral seletiva. Agora tem outra moral seletiva. Joaquim Barbosa discutiu com o Lewandowski lá no Supremo Tribunal Federal e alguns de extrema direita, e os caras que são regiamente remunerados por os donos do Brasil, começaram a detonar o Lewandowski. Pô, mas ainda bem que algumas entidades colocaram as coisas no seu devido lugar. Parei um pouquinho.
Eu li um monte a respeito disso e ouvi também a respeito disso. Os caras cometeram infrações penais em julho, agosto, setembro. A lei saiu em dezembro. E aí eles são condenados pela nova lei. Quer dizer, eu não quero isso para mim. Você quer para você? Está entendendo? Então, alguma coisa precisa ser feita nesse país aqui para voltar à seriedade, voltar à moralidade. Não essa moral que nós temos agora, que ela é seletiva. Ah, o cara é do partido que eu não gosto, então cadeia, prisão perpétua, manda matar. Ah, é do meu partido? Não. Então eu ignoro, esqueço como faz a Veja. A revista Veja dessa semana também está ali com os assim, né, falando dos caras mascarados nas ruas, aquela coisa toda, tá? Aquele roubo, essa monstruosidade de roubo que aconteceu em São Paulo, que deve estar dando hoje, de barato assim, ó, uns 30 mensalões. Isso ninguém fala. Não estão falando dos outros processos que estão prescrevendo na justiça contra o partido deles. Contra o partido deles nada serve. Não tem problema nenhum, deixa assim. Aí o Joaquim Barbosa é herói porque condena e briga para ser contra o partido que eles são contra. Quer dizer, essa moral seletiva que nós temos no Brasil é que fazem heróis como aquele menino que devolveu os R$ 1.500. Uma coisa elementar. Só que vira herói por quê? Porque tem esse tipo de imprensa suja, marrom. Tem um monte de gente tão suja quanto essa imprensa, porque também tem a moral seletiva. Aí o cara que não pensa que nem eles, é porque é de um partido, porque é do outro. A moral deles é seletiva, mas você é acusado porque pensa que tem que ter a mesma punição, todos iguais, independente de partido, raça, estado civil, profissão, etc. A lei deveria valer para todos, e não é assim. Estive em Gramado no final de semana e vi um monte de coisa lá interessante. Como, por exemplo, respeito pelas vagas de deficientes físicos e idosos. Tem uma lei federal que obriga que tenha X%, 5% de vagas para idosos e 2% para vagas de deficientes físicos. Isso em shoppings também, viu? Como é que funciona aqui em Bento isso aí? A Secretaria dos Transportes, Departamento Municipal de Trânsito, diz que os azulzinhos estão sendo rigorosos, multando, etc. e tal. Olha, se botar eles a cuidar, só quem não paga a vaga rotativa e quem estaciona em lugar que não lhe deve, não deve ser como é idoso e deficiente, eu acho que os azulzinhos vão ter muito trabalho, vão ter que contratar mais uns 150 para cuidar das... Não sinaliza quando faz manobra, para em contramão, como na frente dos colégios, fila dupla, liga o pisca-alerta, e assim vai. Olha, alguma coisa nós temos que fazer aqui em Bento. Prefeito Pazim, faz um concurso. Eu acho que nem devia ser feito isso, mas enfim, contrata mais uns 50 agentes de trânsito. Vai resolver o problema financeiro da prefeitura. É só eles botar eles para trabalhar mesmo. Autorizar eles a cumprir com a missão deles, que é multar. Eu conversei com um agente de trânsito lá em Gramado sobre isso. Aí eu perguntei, como é que vocês agem aqui? Qual é a orientação? É multar. Digo, assim, você chega e o cara está cometendo uma infração, vocês multam. Dizer, depende da infração. Quando é uma infração que não tem grande potencial, né? Aí a gente vai lá e orienta. Eu gosto dessa palavra, orienta, né? Orientar quem tem carteira de habilitação que já recebeu, teoricamente, né? Cursos, pode ter comprado, cursos, fez aula prática, aula teórica, prestou exames, etc. Ele precisa ser orientado que aquilo lá é uma infração de trânsito, ele não pode cometer. Então, eu acho que está faltando alguma coisa ainda nesse país, além de bom senso e educação. Está faltando aplicar-se a lei para todos, exatamente como ela é. Tomara que isso aí dê certo, viu, Bedina? Tomara que tu te dê bem aí. Aliás, hoje de manhã eu recebi uma ligação de um telespectador. Você sabe que aqui agora, Júlio de Cacilhos, quem vem pela Júlio de Cacilhos, não pode mais subir pela Doutor Antunes. A rua Doutor Antunes é só para quem vem pela Marechal Deodoro, que vai dobrar à esquerda. Quem vem pela Júlia é obrigado a fazer toda aquela alça de quadra ali, etc. Não pode. Pois hoje de manhã, eu dou fé à palavra da pessoa que me ligou, porque ela mora ali naquela rua, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual simplesmente ignorou
e veio pela Júlio de Castilhos, subiu a doutor Antunes. Isso tudo, sabe por quê? Faz 16 anos, 17, 18 anos, que eu estou insistindo, porque muita gente me fala sobre isso. Por que não se inverte a mão da rua doutor Antunes? Agora que não tem mais como acessar pela doutor Montauri, pela Júlio de Castilhos, por que não se inverte a mão dessa rua? Vai acessar, através dessa inversão, no mínimo 7 grandes polos geradores de trânsito, sem precisar usar a Júlio de Castilhos, a Ramiro Barcelo, a Saldanha Marinho, etc. Será que não tem ninguém assim para se perguntar, contrata uma equipe aí especializada em trânsito, né, para ver isso aí, se não é possível realmente fazer isso. Enfim, Polícia Rodoviária Estadual, parabéns pelo belo exemplo que deu hoje. Todo mundo amou de paixão. Nós estamos falando aqui na TV, porque aqui de cima do 16º andar do edifício World Trade Business Center, ou seja, a torre comercial do Shopping Bento, se tem uma visão ampla do centro da cidade. Aqui a gente vê coisas extraordinárias, fantásticas, coisas assim que elas deveriam ser encaixadas como filme de terror do trânsito. Nós vemos seguido as pessoas virem pela Júlio de Castilhos, subirem direto na doutor Antunes, ignorando a sinalização, ignorando que não pode fazer isso. Agora, o resto que se vê daqui também é espetacular. Hoje, por exemplo, era algo em torno de 15 para meio-dia, 4 ônibus, 3 parados aqui na frente, no Magnatas do Chita, aqui na piscinas do Clube Aliança, 3 ônibus parados, entrando, subindo e descendo passageiros. Aí vem outro pela Ramiro Barcelo, adivinha o que aconteceu? O que acontece todos os dias. Ele simplesmente bloqueou o trânsito da Ramiro e bloqueou da Júlio. Só que ele fez mais. Ele abriu a porta traseira e os passageiros desceram no meio da rua. Exato, ali no cruzamento, Saldanha, Júlio de Castilhos com a Ramiro, no meio do cruzamento, fica vendo aquilo, vê, mas meus olhos estão me traindo, não é possível, cara. São coisas assim que a gente não consegue entender. E isso vem vindo há quantos anos? 10, 15, 20 anos, os erros vêm se repetindo, as irregularidades são constantes, são diárias, metódicas e tudo continua. Mas que poder extraordinário tem algumas pessoas, que isso posso permanecer, posso continuar sendo assim? Inacreditável, meu Deus do céu. Isso nem é infração de trânsito, isso é infração a qualquer nível de bom senso que se possa, e motoristas profissionais. São caras que têm profissão de motorista, carteira top, aquela coisa toda. Fazem isso. Por que fazem? Se não fizer, não muda nada. Não muda nada. Continua. Segue o baile. Maravilha, beleza pura, sensacional. Uma hora nós vamos começar a filmar daqui de cima, para você assistir esse filmezinho de terror diariamente. Vamos botar uns 3 minutos de gravação, só das infrações de trânsito que se comete aqui, uma questão de 3, 4 quadras. Vocês vão ficar impressionados. Realmente, aí vai continuar assim, do jeito que está. 18 horas hoje, a TV Cidade vai estar transmitindo ao vivo a sessão da Câmara de Vereadores. Então se sintoniza, canal 14, e assiste a sessão da Câmara. Importantes as sessões da Câmara para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso presente. Assista a TV Cidade hoje, 18 horas, sessão da Câmara de Vereadores. Hoje, 19 de agosto, completo 35 anos trabalhando na imprensa. Há 35 anos atrás, saí a minha primeira coluna no Jornal Semanário de Bento Gonçalves. Motivo de orgulho para mim isso, podem ter certeza. Muito obrigado para o Henrique Caprá, do Jornal Semanário, que me permitiu ficar ocupando aquela folha inteirinha do Jornal Semanário durante 35 anos. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a todos os companheiros lá do Jornal Semanário por terem me ajudado a continuar e a fazer jornalismo em Bento da forma que eu venho fazendo, independente. Esse fim de semana foi interessantíssimo em termos de futebol.
O Grêmio joga contra o Vasco da Gama, começou o jogo lá com um toró, um dilúvio caindo lá no Rio de Janeiro, no São Januário, no estádio do Vasco. E o Grêmio saiu ganhando, levou empate, fez 3-1. O Barcos voltou a jogar futebol, não jogava nada, já fazia... Aliás, eu acho que nunca jogou nada no Grêmio, resolveu começar a jogar ultimamente, nos últimos 2, 3 jogos. E o Grêmio completa 3 partidas com vitória. Catapultou e está lá em 3º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro, a 4 pontos do líder, que é o Botafogo. Isso é uma campanha excelente para um time que não estava inspirando, e eu ainda acho que não inspira tanta confiança assim no torcedor. Mas, de qualquer forma, uma vitória para ser considerada. Quarta-feira, Copa do Brasil contra o Santos, lá na Vila Belmiro, onde o Grêmio não ganha nunca. Fazia 20 anos que não ganhava do Vasco, lá em São Januário, ganhou. Quer dizer, um monte de coisa está acontecendo de bom aí. Quem sabe, espera mais um pouquinho, joga com o Flamengo domingo, lá em Brasília. E se ganhar o jogo lá, sim, a gente começa a pensar um pouco mais sério no Campeonato Brasileiro, né? Há possibilidade disso. E o Corinthians jogou ontem à tarde contra o Coritiba, lá em São Paulo, no Pacaembu. Mais um daqueles pênaltis que só os juízes próprios enxergam. O Corinthians, que aliás até já tem uma brincadeira na internet, é o Corinter. É o Corinter. O Coritiba e Inter dizem que tem juiz próprio. O D'Alessandro apita dentro de campo para o Internacional e o Corinthians, não importa quem vai lá, apita para ele. Interessante isso. Por que será que alguém brinca na internet e isso fica repercutindo tanto? Será que é porque cometem injustiça contra o Internacional e contra o Corinthians? Vocês querem ver a expulsão do jogador do Atlético Mineiro ontem? Deu aquele tapa no rosto do jogador Internacional? Perfeito, tinha que expulsar mesmo. Exatamente igual ao Fabrício, foi expulso no Grenal. Deu um tapa de costas, mas deu um tapa no cara. Só que no Grenal, pau no juiz do dirigente Internacional. Ontem, pronto, deu tudo certo. O juiz foi bem, né, naquela expulsão. Aí foi a vez do Atlético Mineiro reclamar que foi exagero na expulsão. Quer dizer, é difícil fazer futebol nesse país aqui, porque não há isenção. Essa é a grande verdade. Futebol não tem isenção. Uma pena, porque nós todos gostamos muito de futebol. E cada vez ele está menos sério. Uma pena. Muito obrigado, amigo, pela sua audiência. E eu volto amanhã. Não esqueça que hoje tem Câmara de Vereadores às 18 horas, aqui no Canal 14, ao vivo. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br